Imagine caminhar todos os dias acreditando que está fortalecendo o seu corpo e protegendo a sua saúde, mas sem saber, cometer pequenos erros que, ao longo do tempo, silenciosamente ameaçam o seu cérebro. Eu sou a doutora Laura Mendes, neurologista, e hoje vou abrir os seus olhos para algo que poucos médicos comentam, mas que pode mudar o rumo da sua saúde cerebral. Depois dos 60 anos, cada passo importa, e não apenas para as pernas ou para o coração, mas para a mente, para a sua memória, para a sua clareza de raciocínio e até para reduzir o risco de um acidente vascular cerebral. Talvez você já tenha sentido tontura em uma caminhada mais rápida ou percebido que volta para casa mais cansado do que o normal. Talvez nunca tenha se perguntado se a forma como caminha, o horário que escolhe ou até o que come antes de sair pode estar afetando silenciosamente a circulação no seu cérebro. Pois é sobre isso que vamos conversar. Antes de mergulharmos nos erros e riscos mais comuns, quero que me diga nos comentários: de qual cidade do Brasil você está me assistindo? Eu adoro saber até onde as minhas orientações chegam, porque sei que juntos podemos criar uma rede de homens conscientes e mais preparados para viver com lucidez e independência. Hoje, você vai descobrir quais hábitos noturnos e matinais ligados à sua caminhada podem estar colocando em risco algo que é precioso demais para ser negligenciado: o seu cérebro. E eu garanto que, quando chegarmos ao último ponto, você vai perceber que evitar esse erro específico pode ser a decisão mais importante da sua vida depois dos 60. O primeiro erro que muitos homens acima dos 60 anos cometem é caminhar sempre no mesmo ritmo e sem variação de intensidade. Parece inofensivo, mas para o seu cérebro, isso significa privá-lo de estímulos variados que mantêm os vasos sanguíneos ativos e responsivos. Quando você mantém exatamente o mesmo passo por toda a caminhada, o fluxo sanguíneo cerebral se estabiliza em um nível moderado, mas não recebe aqueles picos benéficos de oxigenação que estimulam a neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de criar novas conexões, essencial para preservar a memória e a agilidade mental. O problema é que, com o envelhecimento, as artérias perdem elasticidade e a resposta vascular se torna mais lenta. Isso significa que, se o seu cérebro não é desafiado a receber fluxos variáveis de sangue e oxigênio, ele se adapta a esse estado monótono, o que, a longo prazo, pode favorecer microlesões e até aumentar o risco de pequenos derrames silenciosos. Muitos homens, quando os sintomas aparecem, como lapsos de memória, dificuldade para se concentrar ou perda de equilíbrio, não imaginam que um hábito tão simples como não variar o ritmo na caminhada pode estar contribuindo. A solução não é complicar, mas sim incluir momentos de mudança de velocidade. Alternar trechos em um ritmo mais acelerado com passos mais lentos ativa a circulação, estimula o coração e obriga o cérebro a se adaptar rapidamente a novas demandas, fortalecendo as conexões neurais. Essa simples mudança transforma a sua caminhada em um verdadeiro treino para o cérebro. E não se trata de correr ou se exaurir, mas de dar ao seu sistema nervoso o estímulo que ele precisa para se manter vivo, alerta e protegido contra doenças degenerativas. Outro erro silencioso que ameaça o cérebro de muitos homens após os 60 anos começa antes mesmo de sair de casa: caminhar sem estar devidamente hidratado. A desidratação, mesmo que leve, reduz o volume sanguíneo e dificulta a circulação, especialmente nas artérias cerebrais. Isso significa que, durante a caminhada, o cérebro recebe menos oxigênio e nutrientes, o que pode provocar desde uma leve sensação de fadiga mental até episódios perigosos de tontura ou perda momentânea de consciência. O que poucos sabem é que a desidratação não afeta apenas o corpo, mas também o desempenho cognitivo. Estudos mostram que, quando o cérebro não recebe a quantidade adequada de líquidos, as funções executivas, como raciocínio, tomada de decisões e memória de curto prazo, começam a falhar. Para homens acima dos 60 anos, essa falha pode ser agravada por condições já presentes, como pressão alta, diabetes ou problemas cardíacos, aumentando o risco de um evento vascular cerebral durante ou logo após o exercício. Muitos dizem: "Mas eu não sinto sede antes de sair para caminhar." Esse é justamente o problema. Com a idade, o mecanismo natural de sede se torna menos sensível, e quando a sensação chega, o corpo já está em déficit hídrico. Por isso, é fundamental criar o hábito de beber um copo de água, de preferência em temperatura ambiente, cerca de 20 a 30 minutos antes de sair. Esse simples cuidado garante que o sangue flua com mais eficiência, ajudando a proteger tanto o coração quanto o cérebro.
Um erro que vejo com frequência entre homens acima dos 60 anos durante a caminhada é a postura incorreta. Pode parecer algo simples, mas andar com os ombros curvados para frente, cabeça baixa e passos encurtados não só prejudica a respiração, como também reduz a eficiência do fluxo sanguíneo que chega ao cérebro. Quando a coluna fica desalinhada e o peito comprimido, a entrada de oxigênio é limitada e, como consequência, o cérebro recebe menos combustível para manter suas funções ativas e protegidas. Essa postura errada muitas vezes é fruto de dois fatores: hábitos antigos e fraqueza muscular, especialmente na região do tronco e das costas. O problema é que, com o tempo, ela se torna automática, e o corpo se acostuma a andar assim, sem perceber o dano que está causando. Além da redução do aporte de oxigênio, a má postura pode provocar tensão excessiva no pescoço, restringindo temporariamente o fluxo sanguíneo pelas artérias vertebrais, vasos importantes que nutrem áreas críticas do cérebro. O ajuste é simples, mas exige consciência. Mantenha o queixo levemente alinhado com o horizonte, ombros relaxados e peito aberto, como se quisesse expandir os pulmões a cada passo. Isso melhora a mecânica respiratória e permite que o sangue circule de maneira mais eficiente. Caminhar dessa forma também ajuda a manter a atenção e a percepção do ambiente, reduzindo o risco de quedas, que podem ter consequências graves para a saúde neurológica. Um erro silencioso, mas extremamente prejudicial, é caminhar usando calçados inadequados. Muitos homens acreditam que qualquer tênis ou sapato confortável serve para uma boa caminhada, mas a escolha errada pode afetar muito mais do que apenas os pés e joelhos. Um calçado sem o devido amortecimento ou suporte altera a mecânica da passada, muda o alinhamento da coluna e pode gerar microimpactos repetitivos que, com o tempo, influenciam até mesmo a circulação cerebral. Quando o corpo não está bem alinhado durante a caminhada, há um desgaste maior nas articulações e músculos, provocando pequenas tensões na região cervical. Essa tensão, somada ao impacto mal distribuído, pode dificultar o fluxo adequado de sangue e oxigênio para o cérebro. Além disso, sapatos muito duros ou velhos podem causar desconforto, levando a uma marcha irregular. Isso aumenta a fadiga, reduz a eficiência cardiovascular e, em longo prazo, contribui para uma saúde neurológica mais frágil. O ideal é investir em calçados projetados especificamente para caminhadas, com bom amortecimento, suporte no arco do pé e sola flexível que permita uma movimentação natural. Também é importante substituí-los periodicamente. Um tênis que já perdeu sua capacidade de absorção de impacto pode se tornar um risco invisível para a sua circulação e para o seu equilíbrio. Pequenos ajustes como esse preservam não apenas os pés, mas também o cérebro, pois mantêm uma marcha estável e saudável. Outro erro que muitos homens acima dos 60 anos cometem é ignorar os sinais que o próprio corpo, e especialmente o cérebro, envia durante a caminhada. O pensamento "é só um cansaço" ou "isso passa" pode parecer inofensivo, mas, na realidade, pode esconder problemas sérios. Sintomas como tontura leve, dor de cabeça repentina, falta de clareza mental, visão turva ou até dificuldade para articular palavras nunca devem ser negligenciados. Eles são alertas claros de que algo está interferindo na circulação e oxigenação cerebral. Quando insistimos em continuar caminhando mesmo sentindo esses sinais, colocamos o cérebro sob estresse adicional. Em alguns casos, isso pode significar que a pressão arterial está fora do controle ou que há um desequilíbrio na glicose sanguínea, ambos fatores que comprometem a função cognitiva e aumentam o risco de um evento neurológico grave, como um AVC. Além disso, a fadiga extrema também afeta a coordenação motora, tornando a caminhada mais instável e aumentando o risco de quedas. O cuidado ideal é simples, mas exige atenção. Ao sentir qualquer sintoma fora do normal, pare imediatamente. Procure um local seguro para descansar e avalie a intensidade do que está sentindo. Se houver dor intensa ou sinais neurológicos mais sérios, a recomendação é buscar atendimento médico imediato. Caminhar deve ser um exercício de fortalecimento, não um teste de resistência contra o próprio corpo. Ouvir os sinais do organismo é uma das chaves para manter o cérebro protegido e funcionando plenamente. Caminhar em horários de clima extremo, especialmente sob sol forte ou em temperaturas muito baixas, é um dos erros mais perigosos que um homem acima dos 60 anos pode cometer quando pensa em proteger o cérebro. Muitas vezes, o foco está apenas no desconforto físico ou na possibilidade de desidratação. Mas a realidade é que o cérebro é extremamente sensível a variações bruscas de temperatura.
No calor intenso, por exemplo, o corpo precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna estável, desviando sangue da região cerebral para a pele, na tentativa de liberar calor. Isso pode reduzir o fluxo de oxigênio no cérebro, causando fadiga mental, lentidão de raciocínio e até confusão. Em situações mais graves, a hipertermia pode levar a um colapso térmico, colocando a vida em risco. Já no frio extremo, a vasoconstrição, o estreitamento dos vasos sanguíneos, limita o fluxo de sangue e nutrientes, tornando o cérebro mais vulnerável a quedas súbitas de desempenho cognitivo e aumentando o risco de acidentes vasculares. A recomendação ideal é evitar horários de pico, optando por caminhar no início da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas. Além disso, é essencial escolher roupas adequadas. No calor, tecidos leves e respiráveis. No frio, camadas que mantenham o calor sem comprometer a mobilidade. Hidratação antes, durante e após a caminhada também é fundamental, pois até uma desidratação leve já pode prejudicar a função cerebral e a memória de curto prazo. Muitos homens acreditam que caminhar bem é apenas uma questão de dar passos e manter um ritmo constante, mas a postura desempenha um papel muito mais importante do que se imagina, principalmente quando pensamos na saúde cerebral. Uma postura inadequada, com a cabeça projetada para frente, ombros curvados ou tronco desalinhado, não afeta apenas a coluna e as articulações. Ela também pode comprometer a oxigenação e a circulação sanguínea para o cérebro. Quando você caminha curvado, o fluxo de ar para os pulmões diminui, reduzindo a capacidade respiratória. Isso significa que menos oxigênio é transportado pelo sangue até o cérebro, afetando a clareza mental, a atenção e até a memória. Além disso, o desalinhamento corporal aumenta a tensão nos músculos do pescoço e da nuca, regiões próximas a artérias vitais que irrigam o cérebro, o que pode contribuir para dores de cabeça e sensação de fadiga mental. A maneira correta de caminhar para proteger o cérebro é manter a cabeça erguida, o olhar voltado para frente, ombros levemente para trás e abdômen ativado. Os braços devem se mover naturalmente ao lado do corpo, ajudando no equilíbrio e na circulação. Passos firmes, mas não exagerados, garantem um movimento fluido e seguro. Pequenos ajustes como esses não apenas reduzem riscos físicos, mas também estimulam o cérebro, melhorando o foco e a coordenação motora. Muitos homens não percebem que a velocidade com que caminham pode influenciar diretamente a saúde do cérebro. Caminhar rápido demais, de forma descontrolada, pode aumentar o risco de quedas e sobrecarregar o sistema cardiovascular, especialmente em quem já apresenta hipertensão ou problemas circulatórios. Por outro lado, caminhar de forma muito lenta e sem esforço reduz a estimulação cerebral, deixando o cérebro menos ativo e contribuindo para a perda de agilidade mental ao longo do tempo. O ritmo ideal é aquele que eleva levemente a frequência cardíaca, mas ainda permite que você converse sem ficar sem fôlego. Esse nível de intensidade estimula a circulação sanguínea, garantindo que mais oxigênio e nutrientes cheguem ao cérebro. Isso ajuda a fortalecer as conexões neurais, melhora a memória e aumenta a capacidade de concentração. Além disso, pesquisas mostram que manter um ritmo constante, sem oscilações bruscas, promove maior equilíbrio e reduz o risco de acidentes, um ponto crucial após os 60 anos. Uma boa prática é iniciar a caminhada com um aquecimento de 2 a 3 minutos em ritmo mais lento, aumentar gradualmente até atingir um passo firme e confortável, e desacelerar nos últimos minutos, para permitir que o corpo e o cérebro se ajustem. Essa progressão suave não só protege o sistema neurológico, como também reforça a sensação de bem-estar, essencial para que a atividade se torne um hábito prazeroso e duradouro. Ao escolher onde caminhar, muitos homens ignoram o impacto que o tipo de terreno pode ter na saúde cerebral. Caminhar sempre em superfícies irregulares, como calçadas quebradas ou terrenos com buracos, aumenta o risco de tropeços, quedas e traumas na cabeça, algo que, após os 60 anos, pode ter consequências graves e irreversíveis. Por outro lado, restringir-se apenas a superfícies lisas e previsíveis, como esteiras ou corredores internos, pode reduzir o estímulo sensorial e prejudicar a coordenação motora, que é essencial para manter o cérebro ativo e adaptável. A melhor estratégia é variar, mas com segurança. Combine caminhadas em locais planos e seguros com trechos leves de terrenos mais desafiadores, como gramados ou trilhas bem cuidadas. Essa variação força o cérebro a trabalhar o equilíbrio, a propriocepção e a atenção, ajudando a prevenir declínios cognitivos.
Sempre verifique se o caminho está bem iluminado e livre de obstáculos, especialmente à noite, e use calçados adequados para absorver impactos e proteger as articulações. Lembre-se, a caminhada não é apenas um exercício físico, é um treino completo para o corpo e a mente. Pequenas escolhas, como o horário, o ritmo, o tipo de terreno e a postura, podem determinar se essa prática vai fortalecer ou, silenciosamente, ameaçar seu cérebro. Cuide dos detalhes, ouça os sinais do seu corpo e permita que cada passo seja um investimento na sua saúde mental, física e emocional. O seu cérebro agradece por cada caminhada consciente que você realiza. Meus amigos, presta atenção. Se você tem mais de 60 e quer voltar a ter ereções fortes, naturais e cheias de confiança, eu recomendo fortemente o nosso e-book, Ereção Saudável aos 60. Tá tudo lá. Dicas práticas, simples e que realmente funcionam. O link tá na descrição. Aproveita enquanto ainda está disponível.